Pessoal, só vamos esperar a galera que está entrando aí, que está encontrando o link. Logo, logo a gente começa aí com a nossa live. Boa noite a todos e a todas. Vamos dar início aqui à nossa live. Gênero e escola, precisamos falar sobre isso. Queria agradecer, a todos que se empenharam aí na divulgação, na organização do evento, a todos e todas que estão participando, que estão aí junto com a gente. Podem, inclusive, colocar seus comentários, suas dúvidas, perguntas, porque depois a gente vai abrir um espaço para leitura aí desses comentários, tá bom? Agradecer em especial o Léo, que está aí na nossa assessoria técnica. Obrigadão, viu, Léo, por estar ajudando a gente. Então, vamos lá, vamos começar. Pessoal, meu nome é Ana Paula Ferreira, fiz pedagogia na UENG, depois fiz mestrado em educação, hoje atuo como supervisora da rede estadual de educação na Escola Padrão. Estarão aqui com a gente também, a professora do curso de Psicologia da PUC, professora Fernanda Rezende, com formação em Psicologia e doutorado em Educação. Seja bem-vinda, Fer. Estará presente aqui também a Ana Paula Dinali, minha xará. A Ana também é supervisora, também é pedagoga, mas a Ana atualmente está exercendo aí o cargo de vice-diretora da Escola Davi Campista, Tem aí pós em gestão de pessoas, estará contribuindo aqui com a gente no nosso debate. E outro filho da PUC, outro aluno aí da PUC, é o Vitor, atualmente professor da rede estadual de São Paulo, da rede municipal de São Paulo, militante, foi um dos que construiu a página feminista e que trata também do assunto trans, Moça, Você é Machista, uma página aí com milhares de seguidores. Então, todos sejam aí bem-vindos para esse debate, e para esse momento. Pessoal, essa iniciativa, ela é do Coletivo Educação. Então, o coletivo, ele existe aqui em Poços de Caldas desde 2015, e de lá para cá, a gente tem feito várias experiências aí, várias ações, seja de formação de professor, da rede municipal, da rede estadual, seja na militância, inclusive na última eleição de 2016, todos os candidatos a prefeito assinaram uma carta de propostas do Coletivo de Educação, se comprometendo, a garantir ali aqueles pontos que a gente tinha registrado. E em todos os assuntos, que permeiam a educação e que ganham aí essa visibilidade da própria mídia, o coletivo também se posiciona, e se pronuncia sobre esses assuntos, Então, essas pautas acabam aí ganhando uma ampliação com o coletivo, e uma pauta não menos importante, é a questão de gênero, que é uma pauta que é atualíssima, que ela não deixa de ganhar o espaço aí da atualidade, e infelizmente, por conta desse cenário brasileiro que a gente tem, de grande violência aí, contra as mulheres, contra gays, lésbicas, transexuais, Então, é necessário falar sobre isso. É necessário até como uma perspectiva de mudança de mentalidade. Se a gente compreende que a educação, ela tem como um dos principais objetivos, essa construção de um novo cidadão
com uma responsabilidade para com o outro, para uma responsabilidade com a sociedade, esse assunto, ele também tem que ser, tem que estar dentro do universo escolar, né? E nós, como coletivo de educação, que acreditamos nessa educação transformadora, a gente, então, tem que levar esse debate para o chão da escola. Então, hoje nós falaremos sobre essa questão de gênero, né? A gente nota que nesse momento de isolamento social, todos os problemas sociais, eles acabam ganhando mais evidência, né? Eles acabam ficando mais latente, né? E isso não é diferente aí com a questão de gênero, né? Então, as mulheres, elas estão mais próximas dos seus agressores, isso tem aumentado a violência doméstica, por exemplo, né? Historicamente, a mulher, ela foi atrelada, né, essa questão do cuidado. Então, nesse momento, né, de crise da saúde pública, é a mulher aí que está cuidando dos idosos, das crianças, das pessoas adoentadas, e está tendo uma sobrecarga imensa de tarefas domésticas. Então, é necessário olhar para essa mulher, né, e já que a gente está nesse contexto de pandemia, de isolamento social, também ter um olhar específico para essas questões. Mas o tema é muito amplo, né, muito vasto. Falar em gênero, a gente não consegue esgotar esse assunto em uma hora, né? Então, assim, tudo que foi falado aqui, depois a gente pode até postar lá na página do coletivo algumas breves indicações de leitura, ou pensar em outras possibilidades de comunicação, porque é um tema realmente muito vasto. Então, nós já trouxemos aí um afunilamento, né, de tratar gênero e escola, né? Então, como que nós vamos, então, entender essa questão, né, no espaço escolar, tá? Então, nós vamos fazer a live da seguinte forma: nós vamos ter a apresentação, né, da Fernanda, da Ana e do Vitor, e depois nós abriremos aí, né, para o pessoal responder as dúvidas de vocês. Tá, gente? Vamos começar, então, com a Fer. Fer, principalmente aí, né, você que já tem uma grande experiência, tanto na militância, quanto em palestras, acho que seria interessante você situar um pouco essa questão do gênero, mas no seu contexto, né? O que a academia traz para a gente entender melhor essa questão, né? Porque, inclusive, muitos educadores, professores, se sentem despreparados diante dessa quantidade vasta de novas nomenclaturas. Então, eu queria que você sintetizasse, né, pincelasse um pouco para a gente essa questão mais conceitual de gênero. Tá, joia, Ana, obrigada pela apresentação, boa noite a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A Ana Paula Ferreira, a Ana Paula Dinali e o Vitor foram meus alunos, minhas alunas e meu aluno em seus cursos de graduação, né? Hoje já fizeram em suas especializações, mestrados, e eu tenho muito orgulho de estar aqui com vocês, né? É sinal que o trabalho da gente vai rendendo excelentes frutos. Estou vendo aqui as boas noites, tem várias alunas e ex-alunos assistindo também. Professora Sheila Brasileiro, lá da PUC de Belo Horizonte, seja bem-vinda, Sheila, à live do Coletivo Educação, é uma super militante pela escola pública também, atua lá em Belo Horizonte, e vários amigos aí falando boa noite também. Que bom que vocês puderam estar aqui com a gente. Como a Ana falou, a gente não tem a pretensão de esgotar esse assunto agora, né? Muito pelo contrário. A ideia é a gente acender faíscas aqui, começar a pensar nisso, né? A gente vem discutindo muitos assuntos no âmbito do coletivo educação, e uma das questões que a gente levantou é essa, assim, olha, a gente precisa continuar trazendo para o debate da escola as questões que a gente vivencia no cotidiano escolar. Então, a gente tem feito muitas atividades sobre saúde mental na pandemia, a gente tem feito muitas atividades sobre as questões bem atuais, né, aí do Fundeb e tal, mas a gente não pode se esquecer, especialmente enquanto coletivo de educação, enquanto grupo que milita pela educação pública, gratuita, de qualidade, laica e presencial, das questões que a gente vivencia no cotidiano na escola, né? A minha experiência na universidade, tem mais de 20 anos que eu sou professora universitária, mas meu cotidiano,
faz parte, né, da escola pública, vários de vocês aqui sabem disso. Então, a gente optou por começar por uma questão teórica. Então, de novo, é uma pincelada, é uma possibilidade, né, eu falar sobre isso, para a gente começar a pensar mesmo como que a gente vai começar a falar disso na escola. Então, como a Ana Paula falou, é uma questão que deixa muita gente em dúvida. Nós não vamos dar conta aqui de toda a nomenclatura, não pretendo fazer isso, mas estou muito à disposição para abrir debates e discussões e rodas de conversa sobre a temática, né? Eu estou fazendo um pós-doutorado em teorias de gênero e cada vez mais esse assunto faz mais sentido, né? Então, quando a gente fala em teorias de gênero, como a Ana disse, a gente tem dentro dessa questão uma amplitude muito grande de questões. Discutir feminismo faz parte de discutir gênero, discutir violência contra a mulher, como a Ana falou, né? Várias das nossas alunas, várias mulheres, vêm sofrendo o aumento da violência doméstica na época da pandemia, né? Discutir as questões sobre transexualidade, discutir gordofobia, sororidade, isso tudo faz parte da discussão de gênero, então a possibilidade é muito grande. Mas uma questão que eu acho que é importante para a gente começar a discutir quando fala de gênero na escola, ao perceber, né, o nosso desconhecimento do tema, é a gente começar a procurar entender o que significa isso, e essas discussões não estão fechadas, essas discussões elas estão acontecendo, elas estão sendo construídas, então esses conceitos são conceitos que vão sendo cunhados e vão sendo questionados, e isso é muito bom, né? A teoria é viva, a academia precisa ser viva e as coisas não estão fechadas, é para isso que a gente discute, para isso que a gente conversa, né? Então, para começar a entender a pessoa nesse sentido, no sentido de gênero, a partir da sexualidade, a gente precisa entender que a gente está numa sociedade, a gente vive numa sociedade que é heterocis normativa. O que isso significa? Significa que somos binários, é uma sociedade extremamente binária, que a gente entende que o que é de homem, ou de mulher, ou se é menina, ou se é menino, e aí a gente coloca muita força nisso, e aí a gente cai nas coisas que até hoje a gente discute, a gente está conversando agora mesmo antes da aula um pouquinho, né? Boneca é coisa de menina e carrinho é coisa de menino, azul é coisa de menino e rosa é coisa de menina, e a gente ainda tem quem reforce isso. Por incrível que pareça, em 2020, né, ainda tem quem reforce isso. A outra questão, então, quando a gente fala que a gente é heteronormativa, a gente também vai dizer assim, que quando a gente fala que menino é menino, menina é menina, a gente vai dizer que as possibilidades são só essas duas, e que tudo que está entre uma possibilidade e outra é estranho, tá? Então, causa estranhamento. Também, né, impressionante, a gente ainda tem que falar disso em 2020, mas... quando a gente fala, então, da normalidade, né, a gente coloca toda a normalidade em ser heterossexual, tudo que ultrapassa essa possibilidade também me causa estranhamento. Então, a gente precisa desconstruir todas essas imagens e entendo que são questões culturais que não são fáceis de serem desconstruídas. Mas bora lá, porque, né, a gente conversando e é possível. Então, uma primeira questão é entender o que é sexo biológico. E essa é talvez mais fácil da gente entender. Sexo biológico é quando a gente tem né, o conceito não é muito bom e não é muito usado na academia, mas para ficar bem simples de entender, ou se nasce macho ou se nasce fêmea. Ou você nasce com órgãos sexuais masculinos ou com órgãos sexuais femininos. Tem toda uma questão aqui dos intersexos, das pessoas intersexos, mas eu não vou entrar nela agora. A partir daí, né, tem uma drag queen que fala um negócio que eu gosto muito, ela fala assim, a gente nasce pelado. A partir desse momento, é tudo montagem. Né? Colocar uma roupa na gente, tudo que a gente faz, né, qualquer coisa que a gente coloque é uma montagem. A partir daí, a gente tem uma questão que se chama identidade de gênero, tá? Quando eu me olho, né, eu me vejo num corpo que, por mais que eu possa olhar no espelho e falar assim,
eu não gosto muito da forma como é o meu seio, eu não gosto muito das minhas pernas, mas eu me vejo, eu olho no espelho, então eu nasci com sexo biológico feminino, me vejo mulher. Eu olho e me vejo mulher. Esse corpo não me causa estranhamento. E se nasceu com sexo biológico masculino, se vê homem, esse corpo não causa estranhamento. Entre uma coisa e outra, aqui existem uma grande diferença, que é a possibilidade, então, quando eu nasci mulher e me vejo mulher, a gente chama isso de cisgênero. Por isso que eu falei de heterocisnormatividade. A gente ainda estranha quando a pessoa vira e fala assim, eu não combino com esse corpo não é meu. Eu sou uma pessoa transexual, tá? Então, existe uma diferença entre ter nascido com sexo biológico e se ver e se perceber homem e mulher. A outra questão é a orientação sexual. Tem uma autora, a Judith Butler, uma autora da teoria de gênero, que fala que a orientação sexual, eu gosto muito dessa forma como ela fala, é que é para onde meu pescoço vira. É quem me atrai afetivo sexualmente. E aí eu posso ser heterossexual, se eu me vejo como uma mulher e me sinto atraída por um homem, por homens. Eu posso ser homossexual, sou mulher, me sinto atraída por mulheres, ou eu posso ser bissexual. Dentro desse espectro tem mais um tanto de outras possibilidades, tá bom? A gente pode também falar dela depois ou deixar para um outro momento. E ainda tem, né, a possibilidade que a gente fala que é a expressão de gênero, que é como eu me coloco no mundo, né? Então, se eu me identifico com as questões do mundo mais masculino, do mundo mais feminino. Então, eu uso o meu exemplo, né? Assim, eu nasci com sexo biológico feminino, me vejo como mulher, eu sou uma mulher cis, heterossexual, costumo dizer que infelizmente, mas heterossexual, mas eu me vejo num universo muito masculino, né? Dirijo muito bem e gosto muito de carro. Não uso saia, não tenho vestido, não uso salto, tenho uma dificuldade enorme com o mundo mais feminino, com o que é considerado do mundo mais feminino. E isso nessa sociedade que é muito binária e que vai dizer que existe o que é de homem e existe o que é de mulher. Mas eu não me vejo muito nessa história do que é feminino da nossa sociedade, né? Então, essa faz parte da minha expressão de gênero. Então, não adianta falar assim, coloca um vestido que vai ficar ótimo em você. Não faz parte da minha expressão, não faz parte da forma como eu me coloco no mundo. Nesse sentido, a gente, só para poder, inclusive, ir pontuando o que a gente precisa falar aqui, e que eu entendo que é importante da gente começar a pensar aqui, né, quando a gente fala de uma movimentação LGBTQI+, e aí as pessoas falam assim, eu escuto muito, inclusive de pessoas muito próximas, para que tanta sigla? Só complica. As pessoas precisam se ver nas discussões. Não vejo nenhum problema das siglas se complicarem, né? O mundo sempre foi muito fácil, né, para as pessoas heterossexuais, que têm a expressão de gênero que combina com o seu sexo biológico, que combina com a sua identidade de gênero. E aí, na hora que as pessoas viram e falam assim, eu não me sinto assim, e eu quero ser representada, tá tudo bem, essa pessoa precisa sim ser representada, tá? Então, a gente tem muitas outras possibilidades de estar nesse mundo, e a gente precisa parar para pensar que nossas alunas, nossas colegas na escola, elas estão dentro dessa possibilidade. Uma coisa maravilhosa que eu acho que vem acontecendo é a possibilidade da gente estar fazendo essa discussão hoje. Eu costumo comentar com as minhas alunas, com as minhas meninas na faculdade. Eu não tive nenhuma aula sobre gênero ou teorias de gênero na faculdade de psicologia 25 anos atrás. Né? E hoje a gente fala disso, expõe, está aqui numa live conversando sobre isso publicamente, com todos os problemas que podem advir daí, mas a gente pode falar sobre isso, é necessário falar sobre isso, né? E eu acho que isso é um grande ganho nesse sentido. Meu tempo está esgotando, mas eu queria deixar 2 conceitos que, se a gente não conseguir discutir hoje, talvez seja bom a gente pensar em outras possibilidades de discussão. Como disse a Ana Paula,
cada temática que a gente pensa aqui daria uma live só para elas, com certeza, né? Sororidade, e esse é um conceito fundamental para a gente pensar que em momentos de aumento de violência contra a mulher, do aumento da violência contra pessoas trans, sejam travestis, sejam transexuais, a gente precisa pensar em como que a gente pode ser mais parceiras, mais companheiras umas das outras. E um outro conceito que eu acho que ele está demorando a engatar a discussão é o conceito de gordofobia. A ideia de que vivemos numa sociedade extremamente preconceituosa em relação a pessoas gordas, uma sociedade que é muito cruel em relação a padrões, né, que padroniza o corpo. Mas eu sou muito magra e também sofro muito porque eu sou magra. Ok, mas você encontra roupa para comprar, né? Então, acho que a gente precisa discutir gordofobia, e pensando em escola, e esses dias a gente discutindo várias vezes sobre a live, vieram várias memórias na minha mente, assim, como que eu acabei durante muitos anos da minha vida na escola, indo com o calor que tivesse, de blusão, porque o uniforme da escola não tinha para o meu tamanho. E era escola particular, lá em Belo Horizonte, 200 anos atrás. Então, como que isso fica marca, né? E a gente precisa parar para pensar nisso, e que bom que a gente tem possibilidade de pensar nisso e de discutir isso hoje com as nossas meninas, com os nossos meninos. É um tema que eu tenho levantado bastante na universidade, tenho ficado muito impressionada como que o retorno das meninas e dos meninos tem sido muito forte em relação ao sofrimento da questão do padrão do que é o corpo, do corpo um pouco mais gordinho, do corpo muito magrinho, e que nunca ninguém está satisfeito em relação a ele, inclusive a partir das próprias famílias, né? Então, acho que a gente precisa também abrir essas discussões, e abrir essas discussões na escola, porque não é brincadeira, né? Ficar escutando na escola apelidos, etc., não é brincadeira, e acho que uma parte significativa das meninas e dos meninos tem passado por isso. Passei do meu tempo um pouco, desculpa, Ana e Vitor, mas parei agora, vamos tocar. Dando continuidade aqui, obrigada, Fer, pela sua fala, pelas suas contribuições, né? Ana, eu queria que você completasse a fala da Fer, né? Mas trazendo mais para essa questão da experiência mesmo. Que nem a Fer sinalizou tão bem, a questão de gênero, né, é permeada por essas questões culturais. Então, não é o biológico, né, tem a questão histórica, social, tudo isso define, né, o que é ser mulher, o que é ser homem, como ter essa identidade, né, e aí, né, como que você, com a sua experiência lá no Davi Campista, fala um pouco para a gente, né, como é que foi trabalhado esse tema, né, dentro de uma escola pública e os impactos disso, né, como que todos os professores abarcaram essa ideia. Se você puder dar uma palavrinha para a gente nesse sentido. Boa noite a todos, boa noite a todas. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Hoje eu venho contar para vocês, né, como que foi a nossa experiência lá no Davi Campista. Nós desenvolvemos essa temática com um festival, né, de curta-metragem. Esse festival teve sua primeira edição em 2018, e já com o tema, né, desconstrução de práticas machistas na sociedade. Esse tema ele foi escolhido, né, diante de uma peneira de ideias dos profissionais da escola, diante dos problemas enfrentados, tanto no cotidiano escolar, como também na sociedade. A nossa escola tem em torno de 1.200 alunos, né? Tinha e continua tendo. Na época, a gente estava com 37 turmas, e nós colocamos esse festival com o objetivo de sensibilizar os estudantes, promovendo a conscientização sobre o enfrentamento, né, às práticas cotidianas machistas, também incentivar o combate à violência às mulheres e à população LGBT, né, e a partir dos conteúdos que a gente foi trabalhando com esses estudantes, a gente estimular respeito, equidade e valorização, né, dos seres humanos. Então, como que a gente fez?
nós nos organizamos a partir de uma semana que tem no Estado, né, que chama Semana de Educação para a Vida, e a gente programou esse festival para o segundo semestre de 2018, com a culminância nessa semana. Essa semana acontece no mês de novembro, nós começamos a trabalhar no mês de agosto. Então, foram 30 dias de palestras, de oficinas sobre a temática. Nós convidamos advogados para falar da Lei Maria da Penha, convidamos grupos feministas, convidamos profissionais da saúde, né? E muita gente foi na escola falar sobre a temática, e também convidamos profissionais para ensinar os meninos a editar o vídeo, né? Já que o objetivo era fazer uma tomada audiovisual, né? Então, nós convidamos pessoas para ensiná-los a editar, ensiná-los a fazer roteiro, né, de vídeo. Nós tivemos também oficina de maquiagem, preparamos os estudantes durante 30 dias, através dessas palestras e oficinas, e os professores também trabalharam, né, em sala de aula. Nós dividimos a equipe sendo 2 professores orientadores para cada turma, e de cada turma saía 3 tomadas audiovisuais. E então, depois que essas tomadas estavam prontas, né, a gente fez esses 30 dias de palestras e oficinas. Depois disso, os meninos tiveram em torno de 20 dias para poder gravar, editar, né, produzir esse vídeo. E aí nós fizemos uma seleção, né, tirando de 111 tomadas, nós tivemos que tirar 21 finalistas, né? Então, foi um trabalho bem desafiador, porque a hora que a gente começou a assistir os vídeos, que a gente teve a dimensão do que a gente estava fazendo, né? Porque o resultado estava muito bom, e a gente teve muita dificuldade de escolher esses vídeos, né? E aí a gente começou, depois dessa seleção, a gente começou a abrir esse festival, né? Nessa semana de Educação para a Vida, e aí a gente fez a abertura com um sarau de música, com banda, para envolver bastante os estudantes. Teve um grupo de dança de estudantes da escola, né, que dançaram, fazendo uma coreografia assim, bem marcante, trazendo a questão do feminismo, né, da mulher ali, dessa desconstrução. E aí, para finalizar, né, a culminância desse projeto, a escola conseguiu uma parceria, e a gente fez essa culminância no Palace Cassino, e foi muito bacana, assim, ver estudantes de escola pública num ambiente que é tão glamouroso, né? E os meninos adoraram. Foi, assim, até difícil, porque todo mundo queria ir e não comportava muita gente, a gente teve que limitar o acesso, né? E foi uma noite, assim, fantástica, né? Nessa noite, esses 21 vídeos, a gente fez a premiação, e essa premiação foi feita assim, todo o processo foram os profissionais da escola que escolheram os vídeos, mas nessa noite nós convidamos as pessoas de fora, né, para que o resultado final ficasse bem justo e imparcial, já que nós mesmos orientamos esses meninos durante todo o processo. Então, quem foram os jurados? Foram os profissionais parceiros, né, da escola, que nos ajudaram durante o processo todo, indo na escola, conversando com os estudantes, fazendo as oficinas, né? E aí esses profissionais fizeram a avaliação dos vídeos, e a gente premiou melhor ator, melhor caracterização, melhor produção, melhor edição, melhor trilha sonora. E o melhor filme foi júri popular. Então, o pessoal que estava lá no Palace no dia, né, a gente distribuiu as cédulas de votação, e depois deixou o pessoal da dança lá
dançando, entretendo o público, enquanto a gente foi fazer a contagem de todos os votos para tirar o melhor filme. E, assim, depois desse projeto, que, assim, foi maravilhoso, né? Assim, a equipe teve um desafio enorme, porque a escola é muito grande, né? Mas, assim, o resultado foi fantástico, porque depois do projeto, a gente começou a ver discussões dentro da escola, por exemplo, sobre o uso de short ou não, e os meninos sem camisa ou não. A gente começou a ver as meninas mais empoderadas, se manifestando mais diante das práticas machistas. E a gente percebeu, inclusive, professoras, né, mais empoderadas, se arrumando para ir para a escola, valorizando, né, a feminilidade delas, né? Não sei se essa é a palavra. Além disso, a escola conseguiu, a partir desse projeto, algumas premiações, né? A gente conseguiu a menção honrosa na Câmara dos Vereadores, aqui em Poços, e conseguimos também uma homenagem lá na Câmara dos Deputados, né? Então, foi bem bacana. E deu tão certo que, em 2019, nós fizemos uma nova edição, trabalhando direitos humanos, né? E aí, novamente, a questão de gênero apareceu, e aí a gente vê o quanto que é importante, né, a gente trabalhar isso na escola, e a partir desse trabalho, os efeitos são maravilhosos. Acho que é isso, gente. Ana, agradecer aí. Opa, cliquei de novo aqui. Vitor, e trazendo também aí para esse campo dentro da escola, né? Você como professor de ensino fundamental 1, né, já causa esse estranhamento. E traz para a gente também um pouco dessa realidade de São Paulo, como é que é trabalhar lá, como é que é o próprio currículo, os desafios. Conta para a gente também um pouquinho, então, da sua experiência. Então, boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite do coletivo para participar dessa live. Sou ex-aluno da Fernanda na PUC, como já foi apresentado, e sou homem trans, que sempre quando eu falo sobre gênero, eu falo que isso é muito mais uma identidade política, que ninguém é obrigado a falar o que é, né? Porque a gente não pergunta para as pessoas se elas são gêneras. Vocês mesmo, as meninas aí da live, se apresentam como eu sou a fulana, etc. Aí eu sempre me apresento como homem trans, por esse lado de militância política mesmo, que tem a identidade, e é uma identidade um tanto quanto invisibilizada ainda, até dentro do próprio movimento LGBTQI+. E assim, sobre o que tem em São Paulo, eu tive a oportunidade de dar algumas formações dentro da rede mesmo, a pedido da escola que eu trabalhei sobre gênero, e complemento que as meninas trazem na live, que é sempre essa necessidade que os professores sentem de saber mais, até porque de cedo a gente está recebendo crianças que se definem como LGBT na escola. Eu estava até comentando que eu tive a experiência no passado de estar como professor de projeto no 6º ano e ter uma menina trans na sala. Aí eu trago também um pouco da legislação de São Paulo, que ela ajuda bastante nesse sentido, que a gente tem, em termos de legislação lá, infelizmente a gente não tem efetivamente uma lei, mas o que ainda dá direito são os decretos. O decreto que é o 55.588, que ele é de 2010, é de todo o estado de São Paulo, que ele permite então, algum aluno, aluna que queira tem o direito de ser tratado pelo seu nome social. É só explicar, talvez, a alguém que não saiba o que é nome social. É o nome adotado por pessoas trans ou travestis antes da retificação do nome civil. Então, por exemplo,
Vitor era o meu nome social, até eu retificar o nome. Hoje em dia o meu nome já é retificado, então o meu nome civil. E a gente também tem um decreto que é muito bom, que quando eu ingressei na rede municipal de São Paulo, eu utilizei, que ele é de 2018, que fala sobre também o uso de nome social e de banheiros, o respeito às pessoas trans, que são os servidores da Prefeitura de São Paulo. Aí eu tive unicamente, os únicos problemas que eu tive em relação ao nome social lá foi o sistema, ele não, o nosso sistema lá ele é todo online para fechar nota, faltas, como se fosse um diário online. Aí ele não lia o meu nome social ainda. Agora, como depois da retificação de nome, eu não sei se eu fui um dos primeiros casos da Prefeitura de São Paulo, depois da minha retificação, demorou cerca de 6 meses para eles retificarem dentro da Prefeitura de São Paulo. Aí, assim, eu achei que o jurídico ele ficou meio nesse impasse, né? Eu não sei o que aconteceu, mas eu cheguei a ter solicitado do advogado da prefeitura que eu enviasse a sentença, só que o processo corre em segredo de justiça, e eu já tinha enviado todos os documentos oficiais. Aí eu brinco, o meu processo saiu em 3 meses, não foi 2 meses, o meu processo saiu lá pelo Fórum de São Paulo, e a prefeitura demorou mais 6 meses para retificar documentos. Enquanto isso, poderia ter me dado problema com olerite, imposto de renda, tudo isso, de ter tido essa questão. E também lá o bacana é quando você ingressa na rede trans, nenhuma publicação em diário oficial pode ser feita em nome civil. Então, por exemplo, eles não podem lá publicar fulana ao invés de Vitor. Então isso também ajudou bastante, porque tinha uma enorme exposição dos servidores e servidoras que são transexuais lá em São Paulo antes desse decreto. Até o mais novo, se eu não me engano, ele foi aprovado pelo Haddad. Aí eu gostaria também de falar da experiência como homem trans e lecionar. Eu estava até comentando aqui antes da gente começar a live, que só ser homem já é que a cultura machista ela é tão forte que só ser homem já é um fato para ter o trabalho menos questionado do que a maioria das mulheres professoras que eu conheço. Até comentando, eu nunca tive problema com pai ou mãe de alunos. A maioria dos alunos, eu vejo que eles têm pequenos ainda. Esse ano eu estou com faixa etária de 8 anos, 9, mas dá para perceber uma postura diferente dos próprios alunos estarem sendo criados, infelizmente, nessa sociedade que é machista, é misógina, tudo isso. Aí eu tive uma vez de estar com o 9º ano para aplicar uma prova, aí acabou a prova, eu lá, agora o que eu faço com o ano, né? Eu sou professor de Fundi 1, aí acabou que aí eu deixei eles ficarem livres, até porque tinha uns 16 alunos em sala só. Aí eu vejo que começa comentário, o tamanho daquilo, né? Aí já foi me incomodando lá sentado na frente. Aí teve um momento que um menino estava mexendo na bolsa da menina, mas até aí não foi problema nenhum ele tá mexendo, porque eles eram amigos. Aí ele vira para a menina e fala, isso é uma... tirou uma cartela de comprimidos e falou, você está tomando muito a pílula do dia seguinte. Aí eu falei, não, agora não dá para deixar batido, eu vou ter que discutir alguma coisa com eles. Aí eu comecei a falar para eles, por que a gente não faz aqui uma discussão que sou acostumado a fazer? Eles ficaram lá super interessados. Aí eu tracei o quadro de 2 lados intencionalmente e coloquei de um lado mulher e do outro homem. Eu falei, me falem o que é coisa de homem, coisa de mulher, o que vocês acham, o que é ser homem, ser mulher, então, já que vocês estão aí discutindo. Aí foi muito engraçado que a primeira coisa que surgiu foi viado, que aí eu achei até que foi bastante provocativo. Aí eu escrevi, não, realmente, viado é uma possibilidade de existência de um homem, né?
Aí eles já ficaram chocados de eu ter escrito, ah lá, o professor escreveu viado na lousa, e eu morrendo de medo do Fernando Holliday aparecer lá na escola justo nesse dia. Mas, enfim, aí foi indo nessas, eles falando, aí eles perceberam que era uma atividade séria depois que eu escrevi na lousa. Aí eles foram, homem eu achei até muito bacana, homem é sensível, eles começam a reclamar porque a mulher só fica com um homem que não presta, entre aspas, né? Eu falei, não, mas não tem mulheres que são também. Eu fui fazendo esse jogo, eles estão falando uma característica feminina. Eu falava, mas homem também não é assim? Aí, no final, a gente estava discutindo. Aí eles falaram, nossa, professor, foi muito legal. Eu falei, então, quantas vezes a gente julga a pessoa por ser homem ou mulher, mas a gente está muito mais próximos de sermos iguais e devemos ter até as igualdades de direitos todos, do que ser tão diferente quanto esse binarismo de gênero impõe. E, infelizmente, né, depois dessa vivência sobre gênero, uma menina do 9º ano denunciou abuso na escola. Foi bom, por um lado, porque deu essa abertura para que ela pudesse falar sobre o que estava acontecendo, e, infelizmente, por ser algo recorrente ainda na nossa sociedade, aí o caso foi devidamente encaminhado pela gestão da escola, foi tudo tranquilo em relação ao encaminhamento do caso, mas foi um choque, assim. Aí, no final do ano, nessa mesma escola, eu dei uma formação de gênero, que foi muito bom, que possibilitou que os professores e as professoras, a gestão também participou, que eles se aproximassem mais da temática, porque fica muito isso que a Fer colocou muito bem. Por que tem esse bando de letra, que cada dia é mais uma letra, e o pessoal fica muito nessa questão de não entender essa representatividade de todas as identidades que tem. Só as identidades trans já dariam só uma live de umas 3 horas para a gente conversar aqui. Eu, talvez seja uma dúvida, eu não me assumo como transexual na escola, até para evitar algum problema com os extremistas que a gente está vendo por aí, e também por achar que não é uma pauta dentro do meu ambiente de trabalho que eu sou ou não, mas eu sempre me disponho a discutir sobre gênero, sobre sexualidade quando essas questões aparecem. Por um lado é um pouquinho ruim, porque a gente também acaba ficando apagando todos os incêndios da escola nesse sentido, que aí acaba acontecendo alguma coisa de gênero, chama o Vitor, que ele entende, e ele que resolve isso, mas tem que ser uma discussão realizada por todo o grupo, por isso que eu sempre dou formação nesse sentido, para o grupo se colocar também diante das questões que vão acontecendo na escola. E cada vez mais em São Paulo a gente nota alunos e alunas se assumindo ou como trans, ou como gays, lésbicas, o que é muito bom, que tem abertura, né? Na minha época de escola não havia nenhum tipo de conversa em relação a isso. E eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha planejado falar sobre São Paulo. Tem bastante mais assunto. O currículo da cidade é muito bom, o da cidade de São Paulo. Ele propicia que a gente trabalhe gênero, que a gente discuta machismo, expressão de gênero. O 7º ano mesmo discute transexualidade, discute tudo isso. Aí, para finalizar, também mandar um beijo para Ana Chaves e para o Ney, que estão aí assistindo a gente. Muitas saudades deles, do pessoal de Poços, que foram as minhas colegas da graduação. E agradecer mais uma vez a participação, espero ter agregado aí na discussão. Obrigada, Vitor, pela sua contribuição, pela sua fala, sua experiência, né? Tanto a sua fala quanto da Ana, a gente percebe aí a importância, né, de quando esse tema ele não é invisibilizado dentro da instituição escolar, né? Porque ele permite que os adolescentes,
que as crianças, né, criem ali uma liberdade para denunciar, né, seja relacionamentos abusivos, no caso dos jovens que já estão namorando, né, seja a questão do próprio abuso sexual, e além de ser um mecanismo de denúncia, quando esse assunto é abordado, é uma forma, uma ferramenta também de reconhecimento do sujeito sobre si mesmo, né, quem é esse sujeito, quais são os seus desejos, e se um dos objetivos da educação é esse desenvolvimento da pessoa, né, esse assunto não pode ficar de fora, né, a questão de gênero, ela não pode ficar marginalizada, e aí foi muito importante aí a fala da Ana, quando mostra que a escola toda, né, se comprometeu nesse sentido para trazer o tema gênero com o devido holofote, e você com toda aí sua experiência, Vitor, isso também é marcante, porque a questão do nome social é uma coisa que muitas pessoas, às vezes, nem sabem que é lei, né, então a tua fala também engrandeceu bastante aí a nossa live nesse sentido. Tô vendo aqui a postagem do pessoal, agradecer aí a participação de todo mundo, tô vendo as pessoas aqui da querida Escola Padrão, do Pedro Afonso, do Vitalina, do Davi, tá bombando de gente aqui, de tudo quanto é escola. Tem duas perguntas que eu vi aqui, uma é da Fernanda Leão, a Fer perguntou o seguinte, né, como trabalhar aí a questão de gênero no ensino fundamental 1? Se alguém puder comentar sobre esse tema, quem quer começar? Posso fazer um disparador, Ana? E aí depois a Ana e o Vitor, vocês estão na escola, sabem melhor do que eu, mas como disparador, Fê, eu acho que a gente tem que começar a perceber que a discussão sobre sexualidade humana, ela é uma discussão que a gente faz o tempo inteiro, né? A gente não vai conversar sobre sexo e sexualidade só com adolescentes, né? É uma temática que a gente tem que trazer muito cedo, e aí cada vez mais cedo, né? Eu falo que eu tive algumas conversas com a minha filha quando ela tinha 9 anos de idade, que eu achei que eu fosse ter quando ela tivesse 13, né? Então, como a gente tem um diálogo mais aberto, ela ia trazendo questões, que eu falava, nossa, é o tipo de conversa sobre beijo na boca, primeiro beijo, sobre sexo em si mesmo, que eu achei que eu fosse ter mais tarde. Então, não dá para a gente fingir que crianças não estão prestando atenção em si mesmas, que elas não estão prestando atenção no desenvolvimento do corpo delas, e que, à medida que elas vão percebendo em qual espaço que elas vão ter mais possibilidade de diálogo, é onde elas vão trazer, seja em casa, seja na escola, ou seja no grupo de amigos, né? Então, a gente podendo dar essa possibilidade na escola e em casa, é fundamental. Não dá, do meu ponto de vista, para a gente, enquanto escola, cruzar os braços e falar assim, essa temática não é minha, esse problema é da família, cada família cuida desse problema em casa. Não dá para fazer isso, né? Até Papa Francisco já falou, tem família que não dá conta de fazer a discussão sobre educação sexual, e a gente precisa, então, abrir esses espaços na escola. O que eu preciso é ter muita noção do que eu dou conta de fazer, eu falo isso muito para as minhas alunas, falava isso na pedagogia o tempo todo, e se eu percebo que um assunto como esse que o Vitor trouxe, que eu adorei o exemplo, né, pegou o assunto no ar, bora discutir, porque o que a gente faz é fingir que não está escutando, né, gente? A gente finge que não está escutando os assuntos sobre sexo e sexualidade, a gente finge que a gente não vê o racismo na nossa sala de aula, a gente finge que a gente não vê a gordofobia na sala de aula, a gente finge que não escuta, é mais fácil, né? Não traz o problema. Para trazer o problema. Então, bora conversar sobre isso aqui? Vem cá, estou escutando vocês, o que o Vitor fez. Bora conversar sobre isso aqui, né? E achar. Então, parar de normatizar, parar de normalizar a violência nesse sentido. E aí, trazer essa possibilidade de debate independe da idade. O que depende é como que a gente vai fazer isso. Eu vi, tem um comentário também sobre a questão dos pais. Bora chamar os pais para conversar sobre isso? Bora fazer uma reunião, de repente uma reunião de mães, para que as mulheres se sintam mais à vontade para falar de alguns temas, uma reunião de responsáveis do sexo masculino, que seja pai, padrasto, avô, sabe-se lá quem cuida, né? Quando eu falo mãe também, né?
Então, estou vendo aqui que a Rogério perguntando, e a resistência dos pais? Bora conversar com os pais, né? Porque é exatamente a impossibilidade de diálogo que faz com que a gente finja que a gente não sabe o que é a gravidez na adolescência, que a gente não se esbarre com alguns problemas que são muito graves. Gravidez na adolescência no Brasil vem aumentando, gente. Os jovens estão mais abertos, dá para conversar mais sobre isso, o papo sobre sexo e sexualidade entre os jovens é mais tranquilo, mas a gravidez na adolescência vem aumentando no Brasil. O que acontece? Né? Onde que a gente não dá para mais falar que essa moçada que tem de 20 anos para menos não ouviu falar como que sabe, né? Não sabia. Né? A pessoa da minha geração com mais de 40 anos de idade talvez diga assim, engravidei sem saber como que era. Vá lá. Mas a moçada mais nova não, gente. Então por que aumenta? E isso é uma questão de gênero na escola, e a gente precisa debater e a gente precisa conversar sobre isso. E aí, quanto mais aberto o debate, e eu comecei a falar e não terminei, eu digo que quando a gente não dá conta de uma temática, o melhor é a gente assumir e pedir alguém para falar, olha, está aparecendo na minha aula um tanto de tema que eu não dou conta, eu fico com vergonha, eu não vou ficar bem, eu tenho as minhas crenças, eu não vou dar conta. Tem outro professor que pode assumir? Tem outra professora que pode assumir essa conversa com essas crianças? Né? É igual numa família. Né? Quando a minha filha começou a perguntar um monte de coisa lá com seus 10 anos de idade, o pai dela virou para mim e falou assim, aqui, ó, tá perguntando um tanto de coisa que eu não dou conta de responder, você resolve? Ok, né? Então, alguém assume isso. Então, é importante a gente abrir esses debates na escola, com as famílias, mas muito especialmente com as crianças e adolescentes, a partir do momento que as crianças e adolescentes trazem essas discussões. Né? Criança, o tanto que a gente responde aquilo que pergunta, a criança se sente satisfeita, ela vai lá processar aquilo que você respondeu. Não precisa ficar fazendo a história toda, né, da sexualidade humana inteira para a criança, não, porque ela precisa aos poucos. E com adolescentes, a gente tem que abrir diálogo, né? Uma vez a Ana Paula me chamou lá no Davi, lembra, Ana? Falei assim, nossa, tem uma turma de 7º ano aqui precisando conversar com você. Eu ainda falei assim, não, Ana, eu tô velha, adolescente não me escuta mais não, né? Adolescente escuta meus falar. Ela falou, não, eu queria que fosse você. E foi super legal. Né? Porque quando a gente para ouvir, eu falava assim, fala. Quando a gente para ouvir, né, eles se sentem acolhidos. Então, acho que a gente precisa muito trazer mais esse debate para a escola, sim. Posso acrescentar? Claro, Ana, por favor. Em relação a essa pessoa que perguntou sobre os pais, realmente é uma preocupação. Inclusive, durante o nosso festival, como lá na escola a gente tem crianças, né, de 6º ano, que são os menorzinhos, esses pais ficaram muito preocupados. E aí a nossa equipe tratou esses pais como a Fernanda falou, trazendo para dentro da escola, conversando, mostrando o que estava sendo feito, como estava sendo trabalhado. Convidamos esses pais para assistir os vídeos, e aí foi acalmando, e no final eles até gostaram, né, da forma como a gente abordou o tema. E no Fundamental 1, eu imagino que é mais complicado, mas eu vou até relatar uma experiência minha, né? Eu tenho um filho de 6 anos, e um dia a gente assistindo um seriado, e apareceu um beijo, né, de 2 mulheres. E aí ele perguntou, por quê? E, porque sim, porque tem gente que gosta de menino, tem gente que gosta de menina, e é assim. E assim, sem fazer muita confusão na cabeça dele, porque ele vai crescer e ele vai entender, né? Para a idade dele, bastava saber isso. Só isso que eu queria acrescentar. Ô, Fê, eu gostei muito da parte que você disse, né? Que a gente tem que buscar fazer com que os alunos entendam, né? Que a comunidade escolar entenda que esses discursos, eles tendem a naturalizar coisas que, na verdade, são sociais, né? Então, quando a gente atribui determinadas cores para menino ou para menina, determinadas brincadeiras, isso tudo foi um processo de socialização, né? De cultura em que a gente foi influenciado. E aí, diante desse medo de abordar gênero para os menorzinhos, né? Que nem a Ana Paula disse, é questão apenas de ter uma didática, né? De saber falar daquele assunto, né?
uma linguagem simples, acessível, né, mas que o tema não deixa de ter ali a projeção necessária. Eu estou vendo que tem várias aqui no grupo que participam aí do movimento feminista, Mulheres pela Democracia, agradecer a presença delas, e aí eu não poderia deixar de citar uma experiência maravilhosa, né, que a gente já fez várias vezes em escolas também, para tratar sobre esse assunto de gênero, e até com os pequenininhos, né? Então, um dos vídeos apresentados, ele tem menos de 10 minutos, eu já até deixo aqui a indicação, que é um vídeo que dá para trabalhar com essa faixa do ensino fundamental 1, que é o sonho possível, né? É uma animação que mostra ali as tarefas domésticas da mulher, que ela está super atarefada, né? A filha vai seguindo o mesmo trajeto da mãe, enquanto que o pai chega em casa e já vai direto para a TV e beber cerveja, e o filho também imita a representação social ali da figura paterna, né? Então, é um vídeo que dá para trabalhar várias questões, a questão do salário, a questão do assédio, a questão da tripla jornada. Então, através desse pequeno vídeo, ele é um disparador, né? Muito importante. Uma outra dinâmica que a gente já chegou a fazer também em escolas, né? O pessoal do Pedro Afonso que está aí sabe disso, que a gente desempenhou aí com as turmas de primeiro ano do ensino fundamental, foi trazer para dentro da sala de aula, né, com várias turmas de primeiro ano, foram 4 turmas, uma caixa cheia de brinquedo. Então, tinha bola, peteca, corda, boneca, enfim. E aí, um menino e uma menina ia lá na frente e tinha que escolher um brinquedo e falar o motivo do porquê que tinha escolhido aquilo. E aí, depois a gente discutia com eles, né, o porquê daquela escolha, mesmo na mesma perspectiva que o Vitor já sinalizou, né, o que é de fato de homem, o que é de mulher, para mostrar para eles que essas coisas não são naturais, né? Elas fazem parte aí de um processo histórico. E aí, no caso, né, a gente fazia toda uma conversa com a criança para ela perceber que o importante não era o brinquedo em si, mas o brincar. Então, se eles estavam diante de amigas, de primas, de irmãs, de qualquer menina, não teria problema deles brincarem ali, né, de uma brincadeira que às vezes era tida como feminina, porque o importante era a relação humana, né, e eles mesmos perceberam isso, e o mesmo com as meninas. E eu acho que a escola ela pode criar esses mecanismos, porque senão a escola sempre fica num ambiente segregador, né? Então, a escola que se propõe ser plural, que se propõe ser democrática, a gente tem que acabar aí com esses binarismos, né? Com essas divisões. Gente, Vitor, tem uma pergunta aqui que talvez você possa responder, que é deixa eu ver aqui, que foram tantas postagens. Léo, se você puder projetar, é da Érica Silva. Ela fala assim, né? Ela dá os parabéns pela live, e aí, olá, pessoal, primeiramente, parabéns pela live e pela luta de sempre. Eu gostaria de fazer uma pergunta, pensando nos conceitos de gênero e de sua instituição enquanto um padrão binário na sociedade como um todo, como vocês sugerem que sejam trabalhadas as questões que tangem as pessoas não binárias, transexuais, no contexto educacional? Então, o Vitor já falou um pouquinho, mas se quiser falar um pouco mais, Vitor, sobre essa questão. Falo sim. Então, para complementar um pouco também da outra questão, só falar rapidinho, eu fui convidado junto com um amigo que também é professor para fazer uma vivência com as famílias de uma escola municipal de São Paulo, e a minha amiga é vice-diretora lá. Ela falou que realmente essa vivência com as famílias, discutir gênero e trazer tudo que aborda, né, que não é só a questão LGBT, mas também da mulher, da exploração e tudo isso. Ela falou que a relação da comunidade com a escola já mudou com essa discussão. Aí eles até planejaram mais esses debates. Eu acho que uma coisa que tem que terminar no fim principalmente no Fundamental 1, é aquelas maravilhosas que divide menino e menina, né? Que já coloca uma questão super sexista dentro da educação, além do próprio brincar nos anos iniciais. E para falar um pouquinho da questão sobre como abordar, então, não binário, trans não binários e transexuais,
dentro do contexto educacional, eu acho que é dar visibilidade para esses grupos também, que eu acho que ter um currículo como o currículo de São Paulo, que ele já ajuda a ver que não existe só esse binarismo, esse homem e mulher nesse padrão que a gente conhece, ele já super ajuda, e às vezes a gente tem até alunos mesmo que são transexuais, então acho que tocar nisso, dar essa representatividade para as questões das pessoas trans, tanto binárias quanto não binárias, já é de grande auxílio dentro da educação, porque eu demorei bastante para me entender como homem trans, porque na minha época na escola pouco se falava sobre homossexualidade, bissexualidade, que o bi quase que não existe, né, muito invisibilizado também, e muito menos que não falavam sobre questão da transexualidade. Eu acho que a gente também, quando a gente garante que não exista sexismo na escola, por exemplo, dividir fila, dividir esporte de menino e menina, homem e mulher, a gente garante que as pessoas trans que estejam nas próprias meninas e meninos não sejam obrigados a ficarem reféns o tempo todo desse binarismo de gênero. Uma das primeiras coisas que eu acabo mesmo na minha sala quando eu entro para dar aula é essa questão de fila, que é bastante complicado e ainda é uma cultura escolar péssima, né? Porque não divide por outra coisa, divide pelo CPF da criança, ou anda de bando, porque a gente não fila fora da escola, né? A gente vê, nem no banco não tem mais fila, mas a escola ainda faz fila. Mas eu acho que é muito importante ter essa discussão que existem pessoas trans, existem pessoas não binárias dentro da educação. É, assim, muito necessário levar essa discussão e tirar desse campo da invisibilidade dentro do espaço escolar. Acho que é mais ou menos isso. Perfeito, Vitor. Bem lembrado essa questão das filas, viu? Realmente. Como que a gente, às vezes, acaba reproduzindo algumas coisas, né? Sem realmente pensar. Pessoal, não tem mais nenhuma pergunta. Eu acho que a gente pode já fazer as considerações finais, né? Cada um dá a sua última palavrinha, porque a gente já está aqui há 1 hora. Pode ser? Tudo bem? Alguém quer começar? Vou começar pela mesma ordem, então, Fer? Aí depois a Ana e depois o Vitor. Joia, Ana, eu quero agradecer a participação de todas, várias alunas, ex-alunas, amigas, e o Vitor falou da fila, eu estou me lembrando da questão do banheiro, né, que é uma outra questão que a gente vivencia bastante na escola, a gente vivencia na universidade, inclusive, né, meninos e meninas trans que se sentem acuadas e acuados quando vão usar o banheiro, né, pelo qual elas se identificam. A PUC ainda tem alguns espaços de banheiros que são unissex, e isso é muito legal, né, tem lá na porta do banheiro, né, o masculino, feminino, cadeirante, e aí a pessoa entra e usa o banheiro da forma como ela bem entende, né, mas essa questão do banheiro ela ainda é uma discussão complicada no Brasil, né, para que serve banheiro público, isso é uma discussão bastante complicada. Mas eu quero dizer que o Coletivo Educação está à disposição, se as escolas, né, de alguma maneira quiserem discutir, a gente está à disposição. A ideia dessa live foi mesmo para abrir uma possibilidade de debate, né, e de ampliação de debate sobre gênero e as questões de gênero, né, machismo, feminismo, gordofobia, sororidade, com as escolas, com as professoras, com famílias, com crianças e adolescentes, né, então a gente está super disponível. Eu estou vendo aqui, tem a Adeline falando, faça uma live abordando o tema da gordofobia, a gente vai fazer uma live sobre gordofobia no Facebook da Faculdade de Psicologia em outubro, Adeline, a gente vai dar ampla visibilidade quando for, eu e uma aluna que é minha orientanda de TCC, que discute o tema gordofobia, maravilhosa. Então, a gente vai falar sobre isso sim e podemos falar mais vezes. Obrigada, Ana Paula Ferreira, pela possibilidade aqui da mediação, grande companheira de luta, de militância. Ana Paula Dinali, obrigada
por topar o nosso convite aqui do Coletivo Educação, sempre uma parceirona, né, no Davi Campista, em todos os momentos. E, Vitor, obrigada, que bom te ver aqui, que bom que você topou o nosso convite, né, e que bom te ver aqui na militância mesmo. Acho que falar desse lugar é fundamental, só ter coberto de razão, ninguém precisa se apresentar dizendo se é cis ou trans, mas é uma forma de se colocar politicamente, né? Que bom que a gente pode contar com você. Obrigada a todas e a todos. Pode ficar à vontade, Ana. Eu também gostaria de agradecer ao Coletivo de Educação pela oportunidade, pelo convite, estar aqui compartilhando a experiência de uma escola. Todo o trabalho que eu compartilhei foi um trabalho de equipe. Então, eu gostaria de mandar um abraço para todos os meus colegas que estão assistindo. E também um beijo para a Ana, morrendo de saudade, Ana. No começo eu estava tão nervosa que acabei nem te mandando um abraço. Agradeço a todos que assistiram, né? E se alguém quiser saber mais sobre o projeto, eu estou à disposição também, tá bom? Vitor? Eu também gostaria de agradecer o convite do coletivo para participar, dizer que eu estou à disposição, agradecer as meninas que participaram junto, acho que foi uma conversa que foi muito, encaminhou em todos os sentidos, acho que a gente complementa uma fala dos outros, e isso foi muito bom. E também falar que eu estou à disposição para precisar de debate, da discussão em algumas escolas também. A pandemia agora está mais complicado, mas passando, a gente pode fazer esses debates ao vivo também e a cores para o pessoal aí. E agradecer a visibilidade aí da live de todos e todas que participaram, dos comentários, das perguntas. E espero com a minha fala aí para vocês. E é isso, agradecer mais uma vez. Gente, agradecer aí a todos que participaram, né, a todas, um beijo enorme aí a todas, muitas postagens, principalmente de mulheres, né, como que a nossa educação é feminista, muito ocupada por mulheres, aliás, né, agradecer a Ana Chaves, né, sempre tão carinhosa com a gente, agradecer a Fernanda por toda a contribuição aí teórica, né, de todos esses termos. A gente precisaria de várias outras lives para explicar vários outros subtemas aí dentro desse tema principal, né, mas aí fica a dica, né, quem sabe nós do Coletivo Educação, a gente não possa organizar depois um momento mais robusto, né, que a gente tenha mais fôlego para tratar sobre esses vários subtemas, relacionamento abusivo, feminismo, o que é o feminismo negro, né, a gordofobia, os padrões de beleza, tudo isso aí são temas pertinentes. Agradecer a Ana Paula Dinali pela experiência aí na Escola Davi Campista. É sempre bom a gente escutar aí que essas coisas são concretas, são possíveis de serem realizadas, né? Não estão ali no campo do imaginário, não está dentro de um livro, são práticas do dia a dia e que foram consolidadas, né, por pessoas reais, com todos os desafios, mas que foram ali superadas e foram aprendidas nos seus erros e acertos. Então, agradecer a Ana aí pela sua fala. E agradecer o Vitor, né, trazendo aí toda essa leitura de mundo da questão do transgênero, né, porque se o termo gênero nem sempre ganha espaço dentro da escola, transgênero já é mais difícil ainda, então a sua contribuição foi essencial aí para o debate, viu, Vitor? E fica o convite, né, de outras lives, você tá aí com a gente, trazendo aí mais ainda essa tua perspectiva, tua experiência, tua bagagem. Então é isso, gente, muito obrigada a todos aqui que participaram, meus colegas do Coletivo de Educação, Leonardo, que esteve aí nos assessorando, e uma boa noite a todos e todas. Até mais.